Padre Fábio, sou Leandro, natural de Brasília, e desde a minha adolescência trabalho na minha paróquia. Estou hoje com 26 anos e atualmente sou agente da pastoral litúrgica. Confesso que estou muito descrente. Cada vez mais sinto que a igreja é um lugar de disputas e competições. Vejo as equipes de liturgia brigando entre elas como se fossem inimigas. Querem fazer bonito nas celebrações, mas não por amor à celebração, mas como uma vaidade pessoal. O que o senhor tem a dizer? Bem, Leandro, a primeira coisa, meu amigo, que a gente precisa ter claro é que todas as vezes que nós trabalhamos dentro da igreja, precisa crescer dentro de nós a consciência de que Deus não precisa do nosso trabalho, não. Liturgia, sobretudo, é um serviço que Deus nos presta. É a salvação de Deus acontecendo na nossa vida. Só que a igreja, ela é humana e ela trabalha o tempo todo com pessoas. No momento em que a gente se coloca para fazer um trabalho dentro da igreja, a gente precisa viver uma mística cristã que deveria nos acenar o tempo todo. O mais importante não é o que eu faço para Deus, mas é o que Deus faz em mim através daquilo que eu faço para Ele. Vamos repetir? Parece complicado, né? O mais importante não é o que eu faço para Deus, mas é o que Deus faz em mim quando eu faço alguma coisa por Ele. Se as equipes estão em processo de disputa, significa que elas estão precisando descobrir que o mais importante não é o que elas estão fazendo, mas é o que elas permitem que Deus realize na vida delas. O trabalho que a gente realiza, minha gente, é uma mera desculpa que Deus tem para nos entregar um jeito de nos trazer por perto, para nos trazer para perto, para Ele poder realizar alguma coisa em nós. Por isso nós precisamos fazer uma distinção. O trabalho que nós fazemos é relativo, isso é, pode ser feito ou não, que outra pessoa vai até fazer no nosso lugar. Pode ser que eu faça melhor, você faça melhor, pode ser que alguém faça muito melhor do que nós. Não importa. O que importa é a oportunidade que Deus tem de trabalhar no coração da pessoa que está prestando o serviço. Outro dia, por exemplo, eu passei por uma experiência de aconselhar um senhor que já estava há mais de 8 anos na direção do diretório ali, da direção que faz toda a economia da paróquia. Eu me esqueci o nome disso, CAEP, né? Centro Administrativo Paroquial. E eu disse para ele, meu amigo, saia deste cargo, porque este cargo está destruindo o seu cristianismo. Você está trabalhando para Deus, mas não está deixando que Deus trabalhe em você. Estava um homem cheio de mágoa, cheio de rancor, o tempo todo achando que estava todo mundo tramando contra ele. Veja bem, não é para ser assim. O trabalho dentro da igreja tem que ser para a nossa evangelização. Ainda mesmo ontem, antes de nós começarmos o evento lá em Florianópolis, São José, eu dizia aos meninos da banda, minha gente, o que hoje nós vamos realizar, os primeiros a serem beneficiados com essa evangelização tem que ser nós. Somos nós. Eu não posso realizar um trabalho para o outro apenas. Eu tenho que tomar consciência que no momento que eu estou fazendo alguma coisa para o outro, Deus está fazendo em mim. Infelizmente, Leandro, é biológico dentro de nós, faz parte da constituição humana a vida tribal. O tribalismo é um movimento constante na raça humana que nos levou inclusive à evolução. Como é que as tribos se organizavam no passado? Elas se organizavam a partir daquilo que elas tinham em comum. Essas tribos, lá desde o tempo da nossa primeira evolução, quando nós tínhamos lá os primatas organizados em tribos, ali funcionava uma regra assim, que todo aquele que era de uma tribo diferente era inimigo. Por quê? Porque faltava consciência, evolução cognitiva, não é verdade? Inteligência para poder identificar que o diferente não é nosso inimigo necessariamente. É aí que entra o processo de humanização. Essas tribos foram evoluindo para virarem grupos humanos que pudessem se respeitar. Toda vez que nós temos um processo de guerra, por exemplo, nós temos um retorno ao tribalismo. Quando a gente resolve matar aquele que é diferente de nós. Você pode observar, Leandro, que com muita facilidade nós voltamos a este esquema tribal, que é extremamente pavoroso. Quando nós começamos a desprezar, por exemplo, até mesmo quem acredita de um jeito diferente do que nós.
É a grande tentação dos movimentos dentro da igreja. Cursilistas pensarem que eles são melhores do que o grupo da renovação carismática. O contrário também é verdadeiro. Grupos de renovação carismática acharem que somente eles têm a salvação. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande para que a gente não traga essa mentalidade tribal para dentro da igreja. Dentro da igreja nós precisamos viver constante processo de aperfeiçoamento do humano. Cada vez que nós regredimos a essa mentalidade tribal, vendo o outro como um inimigo nosso, nós perdemos todo o referencial de evangelização e de cristianismo. Nós sabemos, por exemplo, nós somos frágeis, nós padres. Quantas vezes nós identificamos padres com ciúmes do que o outro faz? Ah, aquele padre é brilhante, então a gente tem ciúme dele, a gente não deixa ele celebrar na nossa paróquia, a gente fica fazendo de tudo para falar. Infelizmente são questões que acontecem no nosso meio como padres. Eu sempre digo isso, quando a gente vê um padre fazendo um trabalho bonito, nós temos mais é que nos alegrar, porque ele está fazendo, lutando pela mesma causa que eu. Quando você, padre, aí na sua paróquia, recebe um companheiro de trabalho, e esse padre tem uma comunicação fácil, esse padre vai atrair facilmente os padres, o povo, os fiéis para a sua igreja, agradeça a Deus, meu irmão. Viva essa diferença de maneira saudável. Não coloque-se como inimigo daquele que chegou só porque ele tem um pouquinho mais de capacidade que você, não. Valorize aquilo que você tem como valor, valorize aquilo que você tem como coisa brilhante em você, dentro de você, mas saiba valorizar também o diferente que chegou. Muitas vezes, dentro dessas equipes de liturgia, há mesmo uma disputa, quem vai fazer a celebração mais bonita. Mas cuidado para que essa celebração não seja um culto de exterioridades. Jesus o tempo todo criticou os cultos de exterioridades, aquilo que era apenas uma aparência. Inclusive chamou essas pessoas de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Lá em Minas, quando a gente pintava, com a gente pobre demais, não tinha tinta para colocar nas paredes, a gente dava uma de mão de cal, não é isso? Colocava até um xadrez, que era uma tinta antiga, naquele cal, naquela cal, e a gente passava aquilo nas paredes. Isso é caiar. É você passar uma de mão de uma tinta somente para esconder a feiura de dentro. O sepulcro está podre por dentro, mas por fora está caiado, bonitinho. Cuidado, nós corremos um risco de muitas vezes transformar a nossa pastoral em lugar da nossa condenação. Não se apegue àquilo que você faz. Não se preocupe tanto com aquilo que você faz dentro da igreja, mas preocupe-se com aquilo que Deus faz dentro de você, no serviço que você presta a Ele. Isso é o mais importante, tá bom?